Olá mais uma vez, tudo bom com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Todo tributo é um imposto? E todo imposto é um tributo? Taxas são impostos? Ou taxa é tributo? Será que os únicos tipos de tributo que tem são os impostos? Ou nesse momento você tá igual a Nazaré fazendo cálculo, não tá entendendo nada do que eu tô falando? Bom, no vídeo de hoje eu vou tratar um pouquinho com você sobre tributos. Então vamos lá, solta a vinheta, Clara! O que são os tributos, o que são os impostos? Muita gente acaba confundindo, mas então vamos para as primeiras informações do vídeo. Nem todo tributo é o imposto, mas todos os impostos são tributos. Existem alguns tipos de tributos além dos impostos. Mas primeiro vamos começar com uma definição um pouco mais técnica do que é o tributo. Lá no Código Tributário Nacional, no artigo 3, você vai encontrar o seguinte. Sim, estou lendo aqui do meu lado porque eu não vou decorar porque é muito grande. Artigo 3 do Código Tributário. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Ou seja, é algo que você tem que pagar porque mandaram. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Em dinheiro, basicamente, ou se você coloca cheque, coisas assim. Que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, tem que ser alguma coisa dentro da lei. Tá? Impostos são todos dentro da lei. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O tributo ele só é definido se tiver uma lei falando que ele existe. O prefeito, o governador não pode sair cobrando tributo da cabeça dele sem que isso seja definido através de uma lei. E quando diz mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tem que ter alguém que vai cobrar. Basicamente é isso. Meus amigos juristas, desculpa aí se eu falei alguma baboseira. Eu não sou advogado, eu estou dando uma interpretação do que eu aprendi na faculdade. Foi mal. Se você souber explicar melhor, pode fazer um vídeo aí explicando melhor, tá bom? Então vamos à continuação do imposto. Pelo que você... Eu tô falando imposto, gente, porque eu também sou um ser humaninho. Ser humaninhos também acabam errando e falando o que é o senso comum. Vamos falar sobre tributos. Basicamente, temos 5 tipos de tributos. Os 5 tipos de tributos são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais. O que são as taxas? As taxas são tributos que você paga quando você vai fazer algum tipo de serviço em troca. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Aqui em Belo Horizonte a gente tem a taxa de incêndio. Você tem, por exemplo, a taxa para tirar o passaporte. Se você, por exemplo, não vai ter um passaporte, você não precisa de pagar. Você tem também os impostos, né, que são os mais comuns, que é o IPVA, IPTU, você tem o ICMS, o IOF. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre os impostos mais detalhadamente. Você tem as contribuições de melhoria. Contribuição de melhoria é um tributo um pouco polêmico, que não é utilizado porque ele não é muito, assim, agradável. O que acontece? Imagina que você mora numa rua e aí, por algum motivo, eles tiveram que fazer uma obra ali na região e aí o seu imóvel valorizou por causa dessa obra que melhorou o acesso ao seu bairro. Em tese, o governo pode cobrar de você o que eles chamam de contribuição de melhoria. Basicamente, olha, o seu imóvel valorizou 100 mil, então eu vou te cobrar uma contribuição de melhoria porque o seu imóvel só valorizou esses 100 mil por causa da minha obra. Só que, né, é um tributo que não é muito popular, então acaba que ninguém usa ele, não. O outro é o empréstimo compulsório, que normalmente pode ser por situação de guerra. Eu não estou conseguindo pensar um outro exemplo, que o governo precisa de dinheiro, ele só vai falar assim, eu preciso de dinheiro, me emprestem. E uma hora ele vai te pagar. Essa uma hora pode ser daqui a muito tempo, mas diz ele que vai te pagar. E o outro é a contribuição especial. O que é a contribuição especial? Normalmente ela está vinculada a alguma atividade específica. Por exemplo, a contribuição para a Previdência Social. Ela está sendo feita exatamente para contribuir para manter a Previdência Social. Acho que ficou claro. Se não ficou claro, comenta aqui embaixo. Vou tentar explicar novamente numa outra situação, num outro vídeo. E agora vamos falar um pouquinho dos impostos, que é o mais comum, tá ok? Nós temos os impostos de 3 níveis. Os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Eu estou colando novamente, vou falar um pouquinho de cada um desses 3 tipos de impostos. Os impostos federais, a arrecadação dele representa 60% do que é arrecadado com impostos no país. E eles são o IOF, o Imposto de Importação, o IPI, o Imposto de Renda, o COFINS, a PIS, ou a COFINS e o PIS, a CSLL e o INSS. Basicamente, são impostos maiores que eles vão dar uma rentabilidade maior, por isso são impostos que representam essa parcela grande da arrecadação, representam 60%. Eu não vou detalhar aqui cada um dos impostos, porque eles são muito detalhados.
Eu poderia fazer um vídeo para cada um desses impostos que eu acabei de citar, tá ok? Porque eles vão ter suas regras e suas especificidades. Os impostos estaduais, eles representam 28% da arrecadação. E quais são os impostos estaduais? O ICMS, o IPVA, o ITCMD, que é basicamente o imposto quando você vai transferir patrimônio. E você tem esses impostos que não são tão altos quanto os impostos de arrecadação federal, mas que também representam uma parcela muito grande para os estados, principalmente. Como são impostos estaduais, para o estado ele vai fazer uma certa importância. E você tem os impostos municipais, que são o IPTU, o ISS e o ITBI, que também é uma forma de transferência de patrimônio. Agora eu estou na dúvida? Estou na dúvida, mas não importa muito. Um é quando a pessoa está viva e o outro é quando a pessoa está morta. Qual que é qual? Fica aí a dúvida. Depois vocês pesquisam aí, porque eu não estou lembrando agora de cabeça. Falar um pouquinho sobre os impostos no Brasil. Pelo que eu falei até agora, você já deve ter percebido algumas coisas. Por exemplo, aquela velha reclamação que a gente escuta do eu pago meu IPVA, as ruas estão todas esburacadas, eu pago meu IPVA e a estrada tá desse jeito. Infelizmente, ou felizmente, fica aí da sua opinião, não existe essa correlação. O imposto do carro é simplesmente porque você tem um carro. Se você tem um carro, você tem que pagar o imposto, que é o IPVA, para ter o carro. Esse imposto não necessariamente vai ser usado para manutenção de ruas. Lembra lá do que eu falei? A contribuição especial ela tem um fim estabelecido. Os impostos é para manutenção das esferas públicas, para manutenção de toda a questão pública e social. Não tem necessariamente uma pré-determinação. Então, por exemplo, aquela coisa que a gente vê do IPTU. Mas o IPTU, minha rua tá aqui sem luz, minha rua tá aqui com um buraco. Mesma coisa. Você paga, basicamente a lógica de você paga para ter o direito de ter uma casa. Não necessariamente você está pagando para que a sua rua esteja bonita. Você está pagando, vai para o caixa lá da prefeitura e eles vão utilizar da maneira que foi definido pela lei orçamentária daquele ano ou de anos anteriores que ainda estiverem em vigor. Outra coisa, que aí é uma curiosidade, o IPVA, existe muito aquela polêmica de por que o avião e o barco não pagam IPVA. O IPVA, ele veio anteriormente de um imposto, eu não estou lembrando aqui a sigla, mas é um imposto, era bem específico, que era sobre veículos terrestres. Foi definido pelo STF, como veio desse imposto, só se aplicaria a veículos terrestres. Não se aplica a avião, não se aplica a barco. É justo ou injusto? Fica aí a sua opinião, mas é o que a lei determinou. Vão ter que mudar essa lei, caso a maioria ache injusto. Outra coisa, o Brasil, ele tem umas coisas muito complexas de imposto. Por exemplo, o ICMS, que é o imposto estadual, é um imposto complicadíssimo, porque é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Só que quando muda de estado, aí tem umas especificidades. De acordo com cada tipo de produto, cada tipo de mercadoria, tem mais especificidade. E você tem problemas como uma barra de cereal com chocolate. 50% chocolate. Ela é barra cereal ou ela é chocolate? Entendeu? Isso tudo vai interferir na hora de você definir que tipo de produto é aquele. Você tem o mesmo problema no imposto sobre serviços, que é o ISS, que é o imposto municipal. E basicamente, você paga para onde o serviço foi feito ou para onde a empresa está registrada. Aí acontece às vezes o quê? A cidade de Nova Lima é do lado da cidade de Belo Horizonte. E se ela está com o imposto de ISS mais barato, as empresas vão para Nova Lima, se registram lá e fazem o serviço em Belo Horizonte. Aí eu faço o quê? O imposto vem para cá, o imposto vem para lá. Então a gente tem muita discussão sobre como é que são feitos os impostos hoje em dia, quem tem que pagar, quem tem que cobrar. Por isso, existem muitas demandas de reforma tributária, principalmente para agrupar impostos. Não necessariamente a reforma tributária, elas vêm com o objetivo de reduzir carga tributária. Elas vêm principalmente para agrupar impostos, deixar um número menor, mais fácil de ser calculado pela empresa, mais claro a regra do jogo, ou para deixar impostos mais justos, como quem tem mais dinheiro paga mais, ou será que porque ele paga mais, ele tem que ter uma alíquota menor, porque ele vai consumir mais? Como é que vai definir esse tipo de coisa? Mas eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com dúvidas, pode me perguntar. Se você quer saber um pouco mais sobre algum imposto específico, me fala aqui que eu posso fazer um vídeo só sobre esse imposto. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos. Beijo pra você, meu pequeno pônei. Falou!